Fala galera, aqui é o professor Léo, mais uma vez com vocês. Vamos lá para mais uma aula de física. Hoje, dando sequência no assunto que a gente iniciou semana passada, que é cinemática, tá? A gente iniciou aí, uma introdução à cinemática, né? Os conceitos iniciais, diferença de trajetória para espaço percorrido, para deslocamento, ponto material para corpo extenso. E agora, dando sequência, a gente vai ver aqui esses dois tópicos que são muito importantes: velocidade média e movimento retilíneo e uniforme, beleza? Primeiro, vamos entender o que é velocidade, né? Qual é o conceito aí de velocidade na física? Então, a velocidade é uma grandeza física, tá? Que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado tempo, beleza? Então, velocidade, a gente diz assim, é a rapidez com que um corpo varia no espaço com o passar do tempo. Eu coloquei vários exemplos aqui, né? Um veículo, um corredor, né? Um velocímetro. Uma coisa interessante aqui que a gente vai falar muito, né? Sobre a velocidade, sobre a unidade de velocidade. Aqui no Brasil, nosso padrão é quilômetro por hora. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é milha por hora, que é o mph, milha por hora. Mile per hour. É, Existem outras unidades? Existem sim, como por exemplo o metro por segundo. Né? Metro por segundo é a unidade de velocidade que a gente vai estudar e ela pertence ao SI, lembra do SI? Sistema Internacional de Unidade. Vamos começar aqui com velocidade média. Muita gente começa a velocidade média depois, já quando entra em movimento uniformemente variado. Eu não gosto de fazer isso, porque velocidade média, gente, eu costumo dizer assim, olha, é a média das velocidades. Você consegue determinar a velocidade média, mesmo que o corpo esteja em MRU, ou seja, movimento retilíneo e uniforme, ou que ele esteja em MRUV, em regime de MRU ou de MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos já descobrir o que é cada tipo de movimento. Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre o MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Então, velocidade média eu consigo calcular em qualquer corpo, com qualquer corpo, gente. Por exemplo, eu vou de casa para o trabalho, eu chego no trabalho em 15 minutos. Toda vez eu posso, mas aí no caminho eu acelero um pouco, eu freio, eu acelero, ou seja, eu não vou em linha reta, eu faço curva, beleza? Mas eu consigo calcular a velocidade média? Com certeza. Basta eu pegar quantos metros eu andei ou quantos quilômetros eu andei e dividir pelo meu tempo de viagem. Gente, peguei o ΔS. O que é ΔS? A gente viu lá passada, olha, é o deslocamento, é o espaço percorrido, não é isso? É a minha posição final menos a minha posição inicial. É quantos metros eu andei ou quantos quilômetros eu andei. O ΔT é o intervalo de tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, eu saí de casa às 10 horas da manhã e cheguei no trabalho às 10h15. Então, instante final menos instante inicial é o meu ΔT, é o meu tempo de viagem. Ou seja, como é que eu faço para determinar a velocidade? ΔS, ó, velocidade média é igual a ΔS, quantos metros ou quantos quilômetros eu andei, dividido para ΔT. Tranquilo? Então, ΔS é o intervalo de deslocamento, né? É o espaço, que a gente conhece como espaço, espaço percorrido, e intervalo de tempo vai ser o ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Gente, tome muito cuidado com as unidades, tá? Por exemplo, se em cima eu usar em metro e embaixo eu usar em segundo, a minha velocidade a minha velocidade vai ser metro por segundo. Olha como é fácil. Esse por, ele lembra dessa barra. Representa, gente, uma divisão, certo? Se em cima eu usar em quilômetro e embaixo eu usar hora, vamos lá, ó. Se em cima eu usar em quilômetro, e embaixo eu usar hora, a minha velocidade, como resultado eu vou ter o quê? Eu vou ter velocidade em quilômetro por hora, tá? Então, para você determinar a velocidade, vai depender muito de qual unidade você vai usar no espaço e qual unidade você vai usar no tempo. Então, vamos lá para o tal do movimento retilíneo e uniforme, ou o conhecido MRU. Olha, é um movimento, ou seja,
Ele consegue determinar o que acontece quando um corpo está em repouso? Não, só quando o corpo está em movimento. Na aula passada a gente viu qual a diferença de um corpo em repouso e um corpo em movimento. Retilíneo, ou seja, é um corpo que se move em linha reta. E uniforme, gente, ele vai representar uma uniformidade no deslocamento do corpo. Significa logo daqui, logo de cara, que nesse regime de movimento, a velocidade do corpo ela é constante. O que significa isso? Significa que ela não muda com o passar do tempo. Certo? Ou seja, é um movimento super simples. Caracteriza-se por percorrer distâncias iguais, olha que legal, distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais. Por isso que é um movimento uniforme. Ou seja, o módulo do vetor velocidade é constante. E, olha lá, diferente de zero. Não pode ser zero. Beleza? A aceleração é nula. Certo? Aceleração. O que é aceleração, professor? Aceleração, gente, ela vai determinar a rapidez com que o corpo muda de velocidade. Como a velocidade ela é constante, logo a gente diz que a aceleração ela é nula. O que é nulo? Igual a zero. Classificação. Então, atenção. Eu tenho um veículo, certo? Que ele está se deslocando num espaço e a sua velocidade ela é constante. Ponto. Ela é constante, mas ela está em que sentido? Certo? Ela está avançando no espaço? Ela está regredindo no espaço? Então isso é importante. Velocidade tem sinal, tá, gente? Velocidade eu posso ter positiva ou negativa. Se ela for positiva, eu digo que o movimento é progressivo. Como é que eu faço para determinar isso, professor? É simples. Olha para a estrada. Você tem sempre os marcos quilométricos na estrada, né? Então você tem o quilômetro 0, aí você tem o quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4, quilômetro 5, quilômetro 100, quilômetro 200. Então, se o veículo estiver avançando positivamente no espaço, significa que a sua velocidade é positiva, ou seja, maior que zero, o movimento progressivo. Ou seja, o sinal da velocidade ele vai determinar qual o sentido do deslocamento. De forma oposta, se o veículo estiver saindo, vamos supor que ele saiu do quilômetro 100, Depois do quilômetro 100, aí você pensa, ele foi para o 101 ou ele foi para o 99? Ele foi para o 99, então 99, 98, 97, 96, zero. Certo? Então perceba que com o passar do tempo, ele está regredindo no espaço. Logo, a gente chama isso de movimento retrógrado. Repetindo, nós temos duas classificações no MRU, tá? Lembrando, isso daqui é no MRU, hoje a gente só vai estudar MRU, tá? Que são movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo diz que o corpo está aumentando sua posição no espaço. Ele está saindo, por exemplo, do quilômetro 100, vai para o 101, 102, 103. Progressivo. Retrógrado, ele saiu do quilômetro 100, 99, 98, 97, 97, ou seja, está regredindo no espaço. Para eu determinar se a velocidade é positiva ou negativa, se o movimento é progressivo ou retrógrado, basta eu olhar para o ΔS. Certo? Para o ΔS. Se na subtração, lembra que ΔS é a posição final menos inicial? Se na subtração o resultado for negativo, é porque velocidade é negativa. Se na subtração o resultado for positivo, é porque velocidade é positiva. Equação horária. Olha, gente, é o seguinte. As equações horárias ou funções horárias nos movimentos, no MRU, de novo aqui, ó, vou colocar MRU, tá? Só tem uma função, é muito simples, é uma equação de primeiro grau, tá? E ela é dada por essa expressão, vulgarmente conhecida como sorvete, tá? Eu não gosto disso, sinceramente eu não gosto de dar nomes engraçados para as equações, eu coloquei aqui porque a galera gosta, né? Os alunos gostam para estar lembrando, para estar decorando e tal. Então, é a equação de sorvete, tá? Que é chamada função horária das posições, ou função horária do espaço, ou equação horária do espaço, ou como está aqui, equação horária das posições. E essa equação horária, gente, ela vai reger, ela rege o movimento de um corpo que está em MRU, beleza? Isso daqui, essa equação que eu tenho aqui é uma equação genérica, tá? Cada veículo, cada móvel que estivesse deslocando no espaço, ele vai ter sua própria equação. E quando eu for determinar essa equação, eu vou substituir esses dois valores, tá? Sempre lembre-se. Eu sempre substituo S0 e o V. Vamos entender o que significa cada coisinha aqui, ó.
O S é a posição final, o S0 é a posição inicial, o T é um instante. Velocidade não apareceu aqui, o V, tá? Ó, V é velocidade. Certo? Velocidade. Tá? A aplicação dessa equação é muito fácil, muito simples. Antes de a gente ver a aplicação, vamos entender aqui os gráficos. Olha, como é uma equação de primeiro grau, gente, deixa eu pular isso daqui. Como é a equação de primeiro grau, sempre o gráfico vai ser uma reta, nunca vai ser uma curva. Tá? É claro, eu estou falando no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme, beleza? Então, o gráfico mais importante para a gente aqui vai ser esse. Certo? Os outros vão ser também, mas se você entender esse, você vai entender os outros. E o que esse gráfico nos remete? Ele diz que um corpo ele sai de uma posição inicial e conforme o tempo vai passando, esse corpo ele vai aumentando sua posição no espaço. Logo, o gráfico vai ser uma reta. Tá? O gráfico vai ser uma reta. É isso que eu preciso entender desse gráfico. Tá? Essa inclinação é para cima porque o movimento ele é progressivo. Perceba que com o passar do tempo, o veículo está aumentando sua posição no espaço e não diminuindo sua posição no espaço. Diferente desse gráfico. Tá? Diferente desse gráfico. Com o passar do tempo, você percebe que o veículo, nesse pontinho que eu marquei aqui, é o S0, é a posição inicial dele, e S0, tá? E aqui onde ele para, olha, é a posição final, tá? Lembrando que aqui é um gráfico posição versus tempo, tá? Espaço versus tempo. Espaço versus tempo. A inclinação da reta é para baixo, por quê? Porque aqui a gente está trabalhando, o gráfico se trata de uma equação cuja velocidade é negativa, logo um movimento retrógrado, certo? Então, qual a diferença do movimento progressivo e do movimento retrógrado em relação a gráfico? Vamos voltar aqui? Em relação a gráfico, ó, no movimento progressivo, o gráfico ele está inclinado para cima, é uma reta inclinada para cima, tá? E no movimento retrógrado, o gráfico é uma reta inclinada para baixo. Beleza? Lembrando, qualquer gráfico, não, é o gráfico posição versus tempo, tá? Gráfico, posição versus tempo. E os outros gráficos que você passou ali, professor? Olha, esse gráfico é um gráfico de velocidade. Ele é muito fácil de a gente fazer a leitura. Ó, movimento progressivo, movimento retrógrado. Você percebe que como a velocidade é uma constante, não vai ter nem inclinação para cima, nem inclinação para baixo, certo? O gráfico ele vai se dispor aqui na horizontal. Só que você percebe que nesse gráfico do movimento progressivo, essa reta aqui de vermelho, ela está para cima, ela está na parte positiva do gráfico, por isso a velocidade é positiva. Na parte de baixo, ela está na parte negativa do gráfico, certo? Ó, velocidade negativa. E aqui velocidade positiva, movimento progressivo e movimento retrógrado. Professor, como é que aparece pra gente? Ó, gente, aparece assim, ó. Tá? Não vai aparecer aquela coisa toda bonitinha, S igual a S0 mais V vezes T. Não, vai aparecer assim. O que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço? Quando eu analisar uma questão que me dá uma função horária dessa daqui. Eu vou aqui em cima dela e faço isso. Ó. S igual a S0 mais V vezes T. Por quê, professor? Ó, porque daqui, ó, olha o que você tira. Que o S0 vale 100. E que a velocidade vale 20. Certo? Lembrando que está tudo no SI. O que significa isso? Significa que espaço está em metro. Significa que tempo está em segundo. E significa que velocidade está em metro por segundo. É isso que significa o SI. Isso daqui vão ser informações super importantes, tá? Vamos lá, letra A, ó, dá para resolver aqui mesmo. A posição inicial é quanto? É 100. Então, posição inicial é igual a 100. Viu como ficou fácil? 100 metros. A velocidade, olha como é fácil. Ó. Quem é que está no lugar do V? É o 20. Então, a velocidade é 20 metros por segundo. E a posição final em 30 segundos. Ó, posição final, você vem aqui, ó, posição final, você não sabe, certo? O S ficou no lugar do próprio S. Então, o que eu faço? Ele não me deu os 30? O 30 é o quê? Segundo. Segundo é tempo, não é isso? Então eu vou substituir. Eu vou pegar a equação que ele me deu lá em cima, ó.
S igual a 100 mais 20 vezes T, certo? E no lugar do T, no lugar desse T aqui, eu vou colocar o 30 segundos, né? Isso, 30. Então, atenção, gente, ó. S igual a 100. S igual a 100 mais 20 vezes 30. Muito cuidado, tá? Primeiro você faz a multiplicação, depois que você faz a soma. Se você somar aqui o 100 com 20 para multiplicar com 30, vai dar errado, tá? Então, S é igual a 100 mais 20 vezes 30, 2 vezes 3 que dá 6. Aí só completa com mais dois zeros, né? 100 mais 600 dá 700 metros. Por que metro? Porque ele quer posição, é espaço. Beleza? Então, essa é a resposta da questão. Tá, ó, duas informações, só para a gente finalizar, propriedade dos gráficos. Duas coisas que é importante a gente saber, inclusive a gente vai praticar muito isso em movimento retilíneo uniformemente variado. Toda vez que eu tiver um gráfico, atenção, velocidade versus tempo, certo? E eu tiver dois intervalos de tempo marcados nesse gráfico, a área do gráfico, a área, ó, eu vou marcar dois intervalos, né? Aí eu peguei esse ponto e esse ponto, desci duas retas, você percebe que formou um retângulo. A área desse retângulo, a gente diz que ela é numericamente igual ao espaço percorrido. Cara, isso daqui ajuda demais. Porque se a questão está pedindo quantos metros o veículo percorreu. É claro que aqui no movimento retilíneo uniforme é muito fácil, né? Só que você vai perceber que quando a gente chegar lá em movimento retilíneo uniformemente variado, essa propriedade é válida também, tá? E lá vai ser muito mais fácil, porque para eu determinar o espaço percorrido, no mínimo, eu teria que achar a aceleração. E aqui não vai haver necessidade de eu encontrar a aceleração, basta encontrar a área do gráfico. Geralmente esse gráfico, aqui é um retângulo, né? Aí, ó, a área do retângulo é base vezes altura, certo? Mas é muito comum também, gente, encontrar um trapézio e um triângulo, tá? Então, desde já, olha, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. E se fosse um triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido para 2, tá? Colocando aqui para vocês essas duas formulazinhas aqui. Três, na verdade, né? Porque tem aqui a área do retângulo, a área do triângulo e a área do trapézio, para você estar relembrando aí. Outra, no gráfico, posição versus tempo, espaço versus tempo. Essa inclinação ela vai ser maior quanto maior for a velocidade. Então, uma coisa que a gente vai perceber é que a velocidade do corpo, certo? A velocidade do corpo, ela é igual à tangente desse ângulo beta. Professor, o que é tangente? Gente, ó, isso daí você conhece lá em matemática, você acaba aplicando um pouco em física, mas como para não entrar no mérito, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, o que você vai perceber? Um veículo cujo gráfico gera uma inclinação muito grande, significa que a sua velocidade é maior. Já um veículo que gera velocidade pequena, a sua inclinação vai ser menor. Pronto, você sabe disso, você já consegue matar a charada. Beleza? Então, meus queridos, encerramos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.